Sabe aquela música que a gente ouve em todo lugar? Em lojas, na rádio, nos restaurantes? Pois é, por trás dela existe um sistema bem complexo de direitos autorais. Mas o modelo brasileiro tem um detalhe que o torna único no mundo todo. Bora entender como é que isso funciona e o que isso significa na prática. Imagina a cena. A sua música preferida começa a tocar num café. Momento perfeito. Mas já parou para pensar como o artista, a pessoa que criou aquilo, recebe o dinheiro por essa execução? Pois é, o caminho dessa grana é bem mais complicado do que parece. E o primeiro grande obstáculo é o tamanho do desafio. E aqui está o dilema principal. A música tem todo canto o tempo todo. Pensa bem, para um compositor seria uma tarefa simplesmente sobre-humana fiscalizar cada bar, cada loja, cada rádio do país para ver se estão pagando direitinho. Não dá, né? É impraticável. Bom, se uma pessoa sozinha não consegue, qual foi a solução que os artistas encontraram? Uma bem lógica, na verdade. Se juntar. A ideia é simples. A união faz a força. Onde um não consegue fiscalizar, um grupo gigante talvez consiga. E essa união tem um nome oficial, gestão coletiva. É um conceito-chave para tudo isso. Basicamente, os artistas dão uma procuração, digamos assim, para uma associação que os representa. E essa associação, sim, tem estrutura e força para fazer esse trabalho de cobrança que um artista sozinho jamais conseguiria. O processo, de forma bem simples, funciona em 3 etapas. Primeiro, o artista se filia a uma associação. Segundo, essa associação vai lá e cobra de quem usa a música. E terceiro, a associação repassa o dinheiro arrecadado de volta para o artista. A gente sai de uma relação direta autor-usuário para uma mais eficiente, autor, associação no meio e aí sim o usuário. Olha, na lei, nenhum artista é obrigado a se filiar, mas na prática é quase impossível não fazer isso. Como disse o jurista José de Oliveira Ascensão, é uma gestão coletiva necessária. Sem essa representação, o artista até é o assunto da conversa, mas ele não tem voz nela. É a associação que fala por ele. E é bem aqui que a nossa história ganhou um contorno diferente. Uma particularidade brasileira. A solução que deu certo no mundo inteiro acabou criando um problema bem específico por aqui. Um problema que, olha, nos coloca numa posição única. Funciona assim. No Brasil, a lei diz que as várias associações de artistas, em vez de cada uma sair cobrando por aí, precisam se juntar e manter um único escritório central para fazer essa cobrança. Esse escritório, que é formado e gerido pelas próprias associações, é o famoso ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Então, o ponto crucial é este. O ECAD é uma instituição privada que, por força de lei, tem um monopólio de toda a arrecadação de direitos autorais de música no país. Não tem outra opção, não tem concorrente. Todo o dinheiro passa obrigatoriamente por ele. E claro, um monopólio sem nenhum tipo de fiscalização acaba gerando algumas questões bem sérias. Sem concorrência, é o próprio ECAD que define a tabela de preços. Isso pode levar a cobranças que muitos comerciantes, por exemplo, consideram abusivas. E do outro lado da ponta, os artistas ficam sem saber. Será que o valor que eu recebo reflete mesmo quanto minha música tocou? Essa falta de clareza toda acaba gerando uma insegurança geral no mercado. Mas como é que a gente chegou a esse ponto? Acredite se quiser, nem sempre foi assim. Já existia um fiscal para essa operação toda. E a história de como ele desapareceu explica muito do cenário que a gente tem hoje. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em 1973, quando o ECAD foi criado, o governo também criou o CNDA, o Conselho Nacional de Direito Autoral. A função dele era exatamente essa: fiscalizar, orientar, supervisionar o ECAD. Só que em 1990, o CNDA foi extinto e a Lei de Direitos Autorais, que veio depois, em 98, não colocou nada no lugar. E aí, pronto. Criou-se o que os especialistas chamam de vazio legal. E esse vazio legal coloca o Brasil numa posição, digamos, solitária no mundo. Uma posição que pode ser resumida em um único número: 1. É isso mesmo. Se a gente pegar os 20 maiores mercados de música do planeta, de todos os continentes, o Brasil é o único que não tem nenhum tipo de supervisão do Estado sobre o seu sistema de gestão coletiva de direitos autorais. E essa anomalia é apontada por especialistas. Como disse o Marcos de Souza, do Ministério da Cultura, nenhum Estado moderno entrega um monopólio de bandeja sem criar junto uma forma de fiscalizar. Essa supervisão não é para interferir, mas para proteger, para ser uma garantia contra possíveis abusos. É uma regra básica. Ok, diante de todo esse quadro, qual seria a saída? A discussão não é de hoje e a principal proposta de reforma busca justamente preencher aquele vazio legal que a gente viu lá na linha do tempo.
E aqui é muito importante entender a diferença. Ninguém está falando para o governo tomar conta do dinheiro ou para acabar com o ECAD. A proposta é outra coisa, é ter uma supervisão do Estado. Pensa num juiz de futebol. Ele não joga, não escolhe o time, mas ele está lá para garantir que as regras do jogo sejam cumpridas por todo mundo. A ideia é essa, trazer mais transparência e credibilidade para o sistema, não controlar o sistema. No fim das contas, os objetivos dessa reforma são bem claros. Primeiro, dar mais segurança e clareza para os próprios artistas. Segundo, criar freios para evitar abusos. Terceiro, colocar o Brasil alinhado com o que já é feito no resto do mundo. E por último, fazer com que o próprio sistema de arrecadação seja visto como mais legítimo e funcione melhor para todo mundo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Um monopólio, por mais bem intencionado que seja, pode de fato funcionar de um jeito justo e transparente para os artistas, sem ter um árbitro em campo? Fica aí a pergunta.